Olá, tudo bem? Vamos então ver como é que a gente faz aqui no GeoGebra o transporte de medidas, né? Nós vamos fazer mais ou menos parecido com o que o professor fez lá. A diferença é que aquele videozinho ele faz com compasso físico, né? Aqui a gente vai usar o GeoGebra, né? Vamos usar um compasso digital. Bom, se a gente vem aqui nas ferramentas, aqui no alto no GeoGebra, a gente vai ver que tem aqui nessa circunferência, quando eu clico, ó, ele vai abrir várias opções e vai aparecer aqui o compasso. O que o compasso faz? Ele pega uma determinada medida e transfere para outro lugar. É como se, quando eu dissesse agora, a primeira coisa que eu tenho que dizer é qual medida que eu quero, ele vai abrir o compasso com aquela abertura. Então, quando eu clicar aqui, ele vai abrir o compasso com aquela abertura. Abrir o compasso com aquela abertura, o que o compasso faz? Ele faz uma circunferência. Então, quando eu clico aqui no segmento AB, então primeiro eu vou transferir o segmento AB aqui sobre o segmento CD, tá? Então, quando eu clico aqui, ó, tá vendo? Ele já faz uma circunferência, ó. E aí ele vai estar perguntando para mim agora, onde que eu quero colocar essa circunferência? Eu quero colocar a circunferência aqui no C. Então, eu vou clicar aqui no C, ó. Quando eu clico no C, a circunferência fica fixa. Então, esse comprimento, que é o raio da circunferência, ele é congruente ao comprimento do segmento AB. Então, vou marcar um ponto aqui, ó, na interseção dos dois, da circunferência com o segmento CD. Vou mostrar o nome do ponto, né, o ponto I. E aí, então, a gente sabe que esse segmento CI ele é congruente ao segmento AB. Então aqui já dá para a gente ver de cara que, com certeza, não só visualmente, que a gente já tinha comprovado, que o segmento AB, que é congruente ao CI, ele é menor do que o CD. Bom, vou ocultar essa circunferência, que é o nosso compasso, só para limpar um pouco o desenho. Então, vou clicar com o botão direito em cima dela e vou vir aqui, ó, mostrar objetos. Pronto, desapareceu. Vou transferir agora o EF. Então, vou fazer a mesma coisa, clico aqui no compasso, né? Seleciono a ferramenta compasso e vou clicar no EF. Ah, sim, só para a gente, vou fazer diferente agora, só para a gente poder entender. Eu posso selecionar o comprimento ou a abertura do meu compasso de duas formas, clicando em cima de um segmento ou clicando em dois pontos. Ó. Então, se eu clicar no ponto E e depois clicar no ponto F, ele pega aquele tamanho, tá vendo lá? Exatamente aquele comprimento. O raio da minha circunferência é o comprimento do segmento EF e ele está solto, tá vendo? Ó, eu vou colocar ele em algum lugar. Então, eu posso fazer a partir de um segmento, né, ou a partir de dois pontos. Nesse caso, para a gente vai dar na mesma, porque eu selecionei exatamente os dois pontos como sendo extremidade do segmento EF. Antes, então, de transferir a medida do segmento EF para o segmento CD, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa medida do segmento EF e vou vir aqui no GH. Ó. Olha só o que acontece. Quando eu coloco quando eu transfiro o GH, o EF, desculpa, sobre o GH, eu descubro que eles são coincidentes, tá vendo? Ó? Então, a circunferência, quando ela tem centro em G, ela passa exatamente em H. Se ela tem centro em H, ela passa exatamente em G. Então, eu não vou precisar transferir o EF e o GH, vou transferir só um deles. Mesma coisa, clico aqui, pronto, a circunferência está ali, venho aqui então no ponto e vou marcar esse ponto aqui de interseção da circunferência com o segmento CD. Eu vou dar nome para ele, mostrar o rótulo, esse é o ponto K. E eu vou também clicar com o botão direito e vou desmarcar ou mostrar o objeto, o meu compasso vai desaparecer. Então, CK é congruente a GH, que é congruente a EF. Então, daqui eu consigo visualizar bem que o CK, ou seja, EF e GH, são menores do que o CI, ou seja, AB, que é menor do que o CD. Né? Então, eu consigo ter essa visualização aqui. Né? E aí eu consigo comparar qualquer segmento, sabendo se ele é maior, menor, ou se ele é congruente, como foi que eu fiz aqui com EF e GH.
Uma outra coisa, então já está feito, né? Mas uma outra coisa é que essa ferramenta compasso, ela tem uma característica muito legal, é que ela obedece ao segmento. Então, o CI, ele é congruente ao AB. Como eu estou falando de geometria dinâmica, né, então se eu movimento B e se eu mudo o comprimento de AB, eu vou automaticamente mudar o comprimento de CI. Então, venho aqui na ferramenta selecionar, mover, e vou movimentar o ponto B. Olha só o que acontece com o I. Tá vendo? Ele vai junto. Né? Se eu voltar aquela circunferência, aqui eu consigo voltar a circunferência, vou clicar nela para mostrar de novo, aí que é o nosso compasso, que tem como medida o segmento AB, tá vendo? A gente vai ver isso aqui, ó. Eu posso até fazer isso aqui só para vocês verem. Vou colocar o AB aqui bem pertinho, ó. Tá vendo? Ó, como é que ele é do mesmo tamanho? E aí tem uma coisa legal, porque o que vai acontecer aqui? Se eu fizer o AB maior que o CD, não vai haver mais interseção entre a circunferência e o CD. Quer ver? Ó, vou passar aqui, ó. Tá vendo? A circunferência, ou o meu compasso continua, mas o ponto I, ele desaparece. Por quê? Porque o ponto I, ele era exatamente a interseção da circunferência ou do compasso com o segmento CD. Como o raio da circunferência é maior do que o segmento CD, então essa interseção não existe, né? Aqui, ó, tem um espaço aqui entre CD e a circunferência, entre o D, desculpa, né? A extremidade do segmento CD e a circunferência. Estão vendo que legal? Então, dessa forma eu consigo então transportar os segmentos, né? Transportei o segmento EF e o GH para CD, e esses dois segmentos são congruentes ao CK, transportei o AB para o CD, e ele é congruente ao segmento CI, e daqui então eu consigo então perceber que o CD é maior que o AB, que é maior do que o EF, que é congruente ao GH, certo? Beleza, gente. Um abraço para todos.